Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui, né, preparados para a nossa live, né? O nosso assunto de hoje é o livro Caixa e o relacionamento do produtor rural com o fisco. Tô vendo que o pessoal tá entrando. Vou adicionar o meu convidado aqui. Tô guardando só ele entrar. Tô vendo que o pessoal do GA já tá entrando. Vamos só aguardar o Jefferson entrar para a gente começar, tá bom? Sejam bem-vindos aí. O Jefferson entrou. Estamos só aguardando ele. Oi, Jefferson. Tudo Boa noite, bom? Silvia, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, tá bom. Então, gente, o objetivo da nossa live de hoje é falar um pouco sobre essa questão do relacionamento aí do produtor rural com o fisco, né? Com todas essas novidades aí em relação ao livro Caixa Digital. Então, é isso que a gente vai estar conversando, tá bom? Então, para iniciar, primeiro a gente tem que falar um pouco do que é a importância do agro, né, da produção agrícola aí para o país, né? Então, a gente tinha aí uma previsão de um crescimento do PIB para o agro aí em torno de 3,5 até antes dessa pandemia, né? Agora já foi ajustada essa percentual do crescimento, já está aí em torno de 2,5% a 2,8%. Mas ainda assim a gente tem que enaltecer a participação do agro. É, o Felipe está falando que está dando retorno aqui, então eu não sei como é que eu faço para diminuir. Com o seu computador, Jefferson. Na verdade, Será que tem que diminuir o seu áudio? Você abre quando eu. Talvez você diminui e abre só quando. pronto. Melhor? Melhorou? Vamos ver se melhorou. O Felipe fala aqui para a gente. Tá? Então, bem-vindo aí o pessoal que... A Natália que falou que o áudio está bom, tá? Da minha parte. Então, vamos prosseguir. Então, a gente está enaltecendo aqui a questão do PIB, do agronegócio para a economia brasileira. Então, assim, eu sou apaixonada mesmo pelo agro, né? Me casei com engenheiro agrônomo, trabalho com cafeicultura há mais de 25 anos, então visito muitas fazendas, vejo ali nos empresários do agro pessoas muito fortes, muito embasadas, com muito propósito. Então, assim, eu gosto sempre de enaltecer muito mesmo. Então, lá na faculdade, uma vez eu trabalhei uma disciplina de gestão do agronegócio, já tinha trabalhado outras disciplinas com essa mesma turma, mas o pessoal falou assim, olha, Silvia, na disciplina de gestão do agronegócio, aí você brilha mesmo, tá? A gente vê que é um assunto que você gosta, que você domina, então eu gosto sempre de enaltecer. E a gente tem que agradecer aí a todas as cadeias produtivas, né? A gente sabe que a soja aí tem puxado bastante, tem uma representatividade muito boa, mas aí o café, a cana, a pecuária, leite, milho, então são todas as cadeias aí que unidas trabalham em prol aí de ter um agro bastante significativo, né? E aí, quem que é o GA nesse meio, né? O GA é uma empresa de... O pessoal está pedindo para você usar o fone de ouvido, Jefferson. Não sei se vai dar, porque você está no celular, né? Vamos É de ver. celular, exatamente. Eu acho que não vai dar para usar. Vamos ver o que a gente faz. Então, o GA é uma empresa, eu sempre costumo falar, sempre apresentar o GA como uma empresa de gestão do agronegócio que tem ferramentas tecnológicas para ajudar o produtor rural. Então, o Mário, que é o sócio fundador, junto com o Renato. O Mário é produtor rural, foi diretor da Ipanema há muitos anos na área agrícola, então entende que a gente chama a dor do produtor rural, entende as necessidades da fazenda, então vem aí trabalhando e idealizando de tal forma que
a sanar aí as demandas e as necessidades, tá, do agronegócio. Então, a gente tem ali 3 ferramentas, que depois eu vou estar falando sobre elas, mas eu gosto sempre de falar que nós somos uma empresa de agronegócio, de gestão de agronegócio, que tem ferramentas tecnológicas. Então, às vezes, o nosso concorrente aí, as outras empresas de software, são empresas de softwares para vários segmentos e tem no agro mais um segmento, correto? Então, o nosso aqui, o GA nasceu no agronegócio, nasceu numa fazenda de café, então entende a necessidade do produtor rural, tá bom? E agora falando um pouco, levando mais um pouco do relacionamento do GA com o fisco para ajudar o produtor rural nas suas demandas de relacionamento com o fisco, né? Com todas essas novidades. Então, o produtor rural tem um pouco de aversão, né? Assim como todo contribuinte, na verdade, de pagar impostos, né? Só que a gente entende, às vezes eu brinco com o Mário e tal, brinco com alguns outros produtores, que a questão, se você está levando uma base de cálculo para a tributação e está gerando imposto a pagar, é porque o seu agro, a sua atividade rural, ela deu resultado positivo e tributável. Então, é importante que a empresa, lógico, que a fazenda tenha lucro. É isso que ela busca, correto? Então, não é ruim você levar a fazenda à tributação. Eu acho que isso é um fato positivo. Então, às vezes, eu vejo assim pelo mar e alguns outros empresários mais próximos, olha, eu não quero pagar nada de imposto, não quero pagar imposto. Só que a gente vai trabalhar de uma forma legal, é óbvio, a gente vai estar falando mais no final da live, mas a questão de você levar a fazenda à tributação é porque ela está tendo lucro. Então, isso é um ponto positivo. O foco, o objetivo da fazenda é gerar lucro. E, consequentemente, ela vai gerar uma base para a tributação. Mas o produtor rural, ele, principalmente pessoa física, né, é mais reservado. Às vezes ele tem um pouco de receio com esse relacionamento com o fisco, né? Então, o GA traz aí ferramentas para auxiliar, tá? O produtor rural na sua gestão. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, Jefferson, qual que é o seu sentimento, qual que é o seu feeling em relação, assim, a esse relacionamento do produtor rural com o fisco, com o imposto de renda. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Será um prazer, Silvia. Na oportunidade, eu agradeço o convite da GA, né, na sua pessoa e na pessoa dos diretores. Eu fico muito honrado com esse convite para falar de um assunto tão importante, tão sério para o produtor rural, né, quando se fala em tributos, porque realmente tem uma certa aversão e um certo misticismo em relação a essa questão. Temos que desmistificar a questão da tributação. Até porque o agronegócio hoje, inclusive a sua importância perante o PIB, né, a fazer a produção da economia brasileira, e o alimento ele nunca haverá de faltar nas mesas, em nossas mesas. Então, diante da situação, o produtor rural é peça fundamental na construção de um novo mundo, independente da situação que nós estamos vivendo aqui agora. Mas no que tange a importância dos tributos, né, do produtor rural, é a sua contribuição no dia a dia. O produtor rural ele tem uma tipicidade em relação aos demais contribuintes. Por quê? Porque o governo ele dá alguns benefícios, né, em relação à tributação, inclusive, do imposto de renda. Porque, como nós sabemos, o produtor rural que está ali no dia a dia, no sol a sol, ele tem ali a questão da natureza, as intempéries da natureza. Então, é uma atividade de risco a exploração da atividade rural por todo e qualquer produtor rural. Então, pensando nisso, né, a legislação foi benéfica e favorável ao produtor rural, no que tange a ter aí um benefício de poder aproveitar prejuízos de anos anteriores, de exercícios anteriores, algo que a gente vai tratar depois ao falar sobre o imposto de renda, como declarar esse imposto de renda. Então, fica aí já o registro, sabendo que é de fundamental importância o produtor rural na construção de um mundo novo, mesmo com a sua participação tributária com benefícios. Perfeito, tá ótimo. E a gente também tem que levar em consideração que esse relacionamento com o fisco, ele não é uma coisa à parte do dia a dia da fazenda. Ele já está ali inerente. Então, só para você ter uma ideia, o GA trabalha de forma a possibilitar ferramentas para que
o proprietário, o administrador da fazenda, ele gerencia ali todo o dia a dia dele, que é a entrada de notas fiscais, a classificação nas despesas, nas receitas, nos investimentos, se aquela nota fiscal está alimentando estoque, se não está alimentando estoque, toda a questão da folha de pagamento. Então, a fazenda, ela tem ali o dinamismo dela, gerencial, o dia a dia dela. E, paralelamente a isso, ao lado disso, a gente tem ali um módulo, né, de livro caixa digital, de imposto de renda. A gente tem um módulo novo de simulação de resultados. Porque eu gosto muito, quando eu trabalho essa questão de relacionamento com o fisco, eu gosto muito de trabalhar de forma preventiva. Porque o que acontece? O grande benefício foi que tanto o livro caixa digital quanto o imposto de renda para produtor rural foram prorrogados, né? De 30 de abril para 30 de junho, então isso é um benefício aí. Eu, na minha vida aí de contribuinte, eu não vi outro fato que tenha prorrogado o bendito dia 30 de abril, né, Jefferson? Eu não sei se você lembra de algum, mas eu não lembro. Então, quer dizer, acho que o governo está sendo bastante receptivo de forma a ajudar as empresas, aos produtores e ao agro, porque ele sabe que o agro não pode parar. Então, aí ele prorrogou ali para o dia 30 de junho. Então, essa é uma informação. Então, o GA, ele busca ali ter um sistema bem simples, que ao mesmo tempo que você está gerenciando ali o seu caixa, o seu contas a pagar, o seu contas a receber, o seu fluxo de caixa, a mesma base de dados, ela já alimenta módulos fiscais que vão ser aí entregues lá no ano seguinte. Só que não adianta, né, Jefferson? Você sabe disso. Não adianta eu chegar em março e verificar que eu deveria ter feito uma venda adicional no ano anterior, ou que eu deveria ter gasto menos no ano anterior. Já passou. Fechou 31 de dezembro, já passou, gente. Então, a gente tem uma política no GA de trabalhar de forma preventiva. Então, você pode ir gerando os resultados efetivos, por exemplo, hoje é dia 20 de abril, não é isso? Você gera os efetivos de janeiro, fevereiro e março e projeta ali os outros meses. E ali você tem uma prévia do que vai ser a sua base tributária. Depois a gente vai falar mais no finalzinho dicas de como usar esses recursos para reverter a favor da fazenda, tá? Mais na parte de dicas. Então, o GA hoje ele tem 3 ferramentas, né? Que é o gerente agrícola, o antigo, o principal, o inicial, né? Aquele mais muitos clientes adoram, não querem sair dele. O GA Master, que é uma ferramenta mais corporativa, com folha de pagamento, social, uma folha, um sistema para atender a fazendas de porte maiores, com uma administração um pouco mais robusta. E a gente tem ali o AgroSlim, que é uma ferramenta para fazendas com uma administração mais enxuta. Independente do tamanho da propriedade, eles estão relacionados mais à forma de administração. De tal forma que a gente tenta levar para o produtor que o dia a dia dele ali, ele não vai estar preocupado que jeito que isso vai ficar para o fisco. A gente já resolve essas questões para ele. Ele só precisa, a cada movimento financeiro, registrar o código daquela receita financeira, cadastrar o cliente de forma correta, na parte de despesas, cadastrar todos os dados ali do fornecedor de forma correta. E a gente sabe que produtor rural tem um benefício fiscal que ele registra ali os fatos, os eventos dele pelo pagamento. Então, o que vale para a gente aqui, diferente de outras, das empresas do CNPJ, outras unidades, outros negócios, aqui vale a data de pagamento e a data de recebimento. Então, é isso que a gente informa, tá? E aí eu gostaria de pedir para você explicar um pouco, né? Porque o livro Caixa Digital, ele veio aí gerando muita dúvida, na verdade, apreensão por parte dos produtores rurais. Eles, assim, no primeiro momento, eles acharam que em fevereiro eu deveria entregar janeiro, em março eu deveria entregar o movimento de fevereiro, em abril de março. Mas a gente foi explicando que a entrega do livro Caixa Digital ela vai ser uma vez
ao ano, ali junto com o imposto de renda. E ele vai compor o imposto de renda. Então, eu gostaria assim, que você explicasse um pouco para o pessoal que está nos ouvindo as principais mudanças, como que funciona a questão do livro caixa digital, para poder tranquilizar o pessoal. Eles estão um pouco preocupados. Perfeitamente, muito oportuno, né, a pergunta, até para que nós possamos nivelar as informações. O que ocorre? Até o ano anterior, não exigia a obrigatoriedade de fazer a entrega junto com a declaração de imposto de renda do livro caixa. Mesmo que ele fosse feito de maneira manual ou eletrônica, não havia que se transmitir, né, a informação. Porém, com a publicação da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, a de número 1848, de 2018, foi essa instrução que determinou a obrigatoriedade da escrituração do livro caixa digital para o produtor rural e seu envio tempestivamente junto com a declaração do imposto de renda. Porém, esse ano, como nós estamos vivendo aí um ano totalmente atípico, esse cenário, né, em face à pandemia instalada no mundo, né, não é só no nosso país, mas o governo brasileiro, através da Receita Federal, também postergou a entrega do livro digital. Então, a grande novidade em relação ao livro caixa, até então, o produtor rural fazia-se o livro caixa de forma obrigatória também, só que deixava à disposição do fisco. Não era necessário fazer a transmissão do arquivo, né? E ficava ali durante 5 anos após a entrega do imposto de renda. A qualquer tempo, se houvesse uma fiscalização, a auditoria ia solicitar esse livro para poder ver a documentação e os lançamentos. Porém, agora, com essa instrução normativa, foi determinada a forma de entrega, como proceder, né, essa forma de informação digital. Primeiro, para a situação que ele colocou foi essa. A obrigatoriedade não são para todos os produtores rurais nesse primeiro momento. Esse ano de 2020, entregando a escrituração do ano de 2019, está obrigado a fazer a entrega, tempestivamente agora no dia 30 de junho, o produtor rural, pessoa física, que no conjunto total das suas atividades tenha auferido, ou seja, tenha recebido no ano de 2019, um faturamento superior a 7 milhões e 200 mil reais. Então, esse é o limite fixado por aquela instrução normativa. Porém, para esse ano de 2020, para fazer a entrega no ano de 2021, no próximo ano, esse limite passará a ser de 4 milhões e 800 mil. Só que vai chegar um momento em que todos os produtores rurais vão estar obrigados, sujeitos a mais essa obrigação acessória. Mas, por enquanto, né, de acordo com a obrigatoriedade, a instrução normativa diz que quem está sujeito a essa entrega de forma obrigatória de encaminhar esse envio desse arquivo são os produtores rurais, pessoas físicas, que têm aí, então, um rendimento superior a 7 milhões e 200 mil para esse ano de 2020 em relação ao ano calendário de 2019. Certo? E aí, além de ter colocado o limites do faturamento para poder encaminhar, ele também colocou a questão dos prazos, o prazo tem que ser junto com a entrega da declaração do imposto de renda, e falou também sobre a forma de envio, como enviar. Uma vez que ele é uma obrigação acessória, ele é separado da declaração do imposto de renda da pessoa física. Ele é um arquivo digital, ele vai ser transmitido à parte. Como é que faz o processo de transmissão? Para transmitir, o produtor rural tem que ter o certificado digital. Existe, né, a plataforma do governo, da Receita Federal, no caso, que chama ECAC, e através desse acesso, dessa plataforma ECAC, é que o contador ou o próprio produtor rural vai fazer a transmissão desse arquivo digital, desse livro caixa. E automaticamente tem que ter a assinatura do certificado digital, e caso o produtor rural não tenha esse certificado, ele vai ter que habilitar o contador dele, através de uma procuração, para que esse contador possa fazer a transmissão desse arquivo sem gerar penalidades em função da entrega tempestiva. Mas se acontecer, né, do produtor rural, pessoa física, deixar de fazer a entrega desse arquivo em tempo, né, que foi determinado pela instrução normativa, ou até mesmo lançar dados incorretos ou omissão de informações, para cada omissão, né, ou para cada dados incorretos, vai ser cobrado uma multa mínima de R$50, podendo chegar até 1,5% do valor dessa informação. Mas a penalidade mais grave pela omissão, por deixar de entregar, né, essa declaração, isso sim eu vou chamar de grande penalidade, ela pode chegar da suspensão ou até mesmo a cassação da inscrição do produtor rural. Então, o efeito maior é esse, né? Pode ter, então, a sua inscrição de produtor rural suspensa ou cassada em função da omissão, ou seja, se deixar de entregar essa obrigação acessória, a
penalidade está aí bem clara, né, na instrução normativa. Há que se falar, então, que a entrega desse arquivo ele é feito na periodicidade anual, né, ou seja, uma vez por ano, conforme nós estamos tratando aqui. O envio, então, é feito através da plataforma ECAC, com certificado digital, ou seja, assinatura digital. E se tiver alguma informação que foi lançada de forma equivocada, o contribuinte, no caso do Dr. Grau, ele tem um prazo de 5 anos para poder, então, fazer a retificadora, apresentar a retificadora. Obviamente, a retificadora não tem aí, né, nenhuma penalidade, a não ser realmente formalizar aquilo que não estava legal, que foi declarado de forma incorreta, né? E aí, dentro dessa perspectiva, é bom também informar que tem os lançamentos, né, que tem que ser feito. De que forma fazer esses lançamentos? Obviamente, não mudou-se nada em relação ao que já era quando era feito de forma manual ou até mesmo eletrônica, né? Existe aí a documentação, até porque todo lançamento tem que ser feito mediante um documento suporte, nós temos que ter esse documento idôneo para fazer esse lançamento. E lembrando mais uma vez que todo e qualquer lançamento a ser realizado, como nós estamos diante de um livro caixa, nós temos que levar em consideração não é a competência, né, do fato, e sim a realização do caixa, ou seja, o que é isso? É o pagamento, para o pagamento e o recebimento. Então, a Receita Federal entende que a declaração do imposto de renda é caixa, né? Ou seja, recebimentos e pagamentos, e não o fato ocorrido em si. Exemplo, se no caso do produtor rural, ele comprou de um determinado fornecedor insumos, né? Gastou lá 10 mil reais na compra de insumos, só que ele previu para fazer o pagamento daqui 30 dias da compra desses insumos. Então, quando é que ele vai lançar no livro caixa dele? Ele vai lançar na data de hoje, que a nota fiscal foi emitida e encaminhada com o produto, ou vai lançar daqui 30 dias, no momento em que ele pagar o fornecedor efetivamente? Para fins de livro caixa, entende-se então que o correto é lançar no dia do pagamento. Aí vai chegar daqui 30 dias, nós vamos lançar o pagamento efetivamente, né, na data que ocorreu o fato, mediante a duplicata, dando referência à nota fiscal que deu origem, né, àquela compra daqueles insumos, e aí sim registrando o fato. A mesma situação em relação à receita também, né? Principalmente o produtor rural que fornece as cooperativas, seja de café, seja de leite, né? Automaticamente, ao fazer o fornecimento, ele está emitindo a nota fiscal para as cooperativas. A cooperativa ela não paga em tempo real aquela venda. Então, ali há uma programação no financeiro da cooperativa. Então, quando é que o produtor rural vai reconhecer essa receita para fins de livro caixa? Vai conhecer a receita no dia que ingressar na conta corrente dele aquele pagamento daquele crédito que foi gerado. Então, se ele recebeu a venda 10 dias após a emissão da nota, então é daqui 10 dias que ele vai fazer o lançamento do seu livro caixa, esse recebimento. Uhum. E aí, dentro dessa situação, é importante também mencionarmos, já vendo assim, uma sequência, Silvia, é importante mencionarmos a respeito também do como é tratado, porque o livro caixa ele é apenas um instrumento que vai alimentar informações para a declaração de imposto de renda da pessoa física. E aí, dentro do livro caixa, para que a gente possa falar um pouquinho depois sobre o imposto de renda, a declaração em si, no livro caixa, é importante que o produtor rural saiba aí o tipo de contrato que ele está fazendo. Porque nós sabemos, de acordo com a legislação, né, que o produtor rural ele pode sim explorar a propriedade por si só, como o próprio dono, proprietário. Ele pode explorar em forma de condomínio, em forma de parceria. Ele pode até fazer um arrendamento, participando ou não, né, do resultado ali daquele arrendamento. E aí que nós temos que chamar a atenção, né, do produtor rural. Nesse grande bate-papo que nós estamos tendo aqui. O importante é mostrar para o produtor rural que se ele faz o arrendamento das terras dele e não participa de resultado, ou seja, recebe em pecúnio, né, financeiramente, o tratamento desse arrendamento, desse imóvel, esse arrendamento, o valor que ele recebe em forma de aluguel, né, ele não é considerado receita de atividade rural. Essa receita não é atividade rural. É uma atividade normal, privada, particular, normal. Então, nesse caso, o produtor rural tem que tomar cuidado para não lançar essa receita como atividade rural, porque senão a Receita Federal, obviamente, vai ter acesso a essas informações, a Receita vai glosar essa informação. O que é glosar? Ela vai retirar e automaticamente ela vai reprocessar a declaração desse produtor, trazendo ali as penalidades, como multas, por exemplo, juros em função, né, do resultado que vai se dar,
A orientação que temos que dar nessa situação para o produtor rural é que essa receita que advém do arrendamento, né, do imóvel, ele tem que ser tratado como receita tributária normal, fora da atividade rural. E, nesse caso, ela vai sofrer, né, a aplicação, né, da tabela do imposto de renda progressivo de forma normal. Tá? E aí, dando continuidade, ao fazer o livro caixa, ele vai informar ali no livro qual é o tipo, porque ele pode ter, o produtor rural, ele pode ter várias participações em várias propriedades. Ele pode ser dono, ao mesmo tempo ele pode fazer um contrato de parceria, ao mesmo tempo ele pode fazer um arrendamento também para explorar. Então, cabe ali, aquela pessoa física, aquele produtor rural, ao fazer o livro caixa, ele vai escriturar todas as propriedades ou todas as participações dele. Né? Independe se é parceria, independe se é condomínio, independe se é arrendamento. Ao fazer esse lançamento, né, de forma taxativa, ele está mostrando o que para a Receita Federal? Ele está mostrando toda a movimentação que ele fez no CPF dele enquanto produtor rural para comprovar que foi uma atividade voltada, né, para a atividade rural. E aí sim, feito essas informações, ele fez esse cadastro no livro caixa, ele vai começar a fazer os lançamentos dele no dia a dia. Né? Depois eu vou até te perguntar como que a GA trata esse tipo de informações. Mas só para poder fechar o raciocínio, eu entendo assim que o produtor rural, uma vez que ele escriturou o livro caixa dele, ele vai obter dois resultados, ou melhor dizendo, corrigindo, ele pode, ao fazer a declaração do imposto de renda dele, optar-se pelo arbitramento da receita bruta ou apresentar o resultado real que aquela atividade deu naquele ano. Então, o que vem a ser isso, arbitramento da receita bruta? O arbitramento significa o seguinte: se aquele produtor rural realmente ele teve um lucro muito alto, né, um resultado muito positivo, e que esse resultado realmente, ao ser levado, transferido para o imposto de renda de uma forma global, vai dar um imposto maior, aí tem que fazer análise. Aí cabe o contador, né, que realmente é o profissional aí, juntamente com alguns advogados que hoje também se habilitam para fazer a declaração do imposto de renda, né, e outros profissionais que têm um entendimento da lei para, né, para poder orientar esse produtor rural, verificar o seguinte: se for pelo arbitramento, mesmo que seja o arbitramento, tem que se fazer no livro caixa, reconhecer todas as despesas e mostrar ali naquele momento. Vale a pena tributar pelo resultado oferido real ou vale a pena arbitrar pela receita bruta? A receita bruta, o que a legislação fala a respeito disso? É que pode-se tributar 20% da receita. E aí, o produtor rural vai ter que fazer essa análise para verificar, porque se ele tiver prejuízos anteriores, que já vêm sucessivos prejuízos, e ele pode compensar prejuízo, então é o melhor cenário. E se ele compensa prejuízo, obviamente não é uma grande vantagem fazer o arbitramento, porque é uma situação lógica. Quem faz o arbitramento significa que está abrindo mão de prejuízos anteriores, inclusive. Uhum. Né? Então, vale a pena fazer essa análise para ver qual é o modelo mais eficaz para aquele produtor rural específico. Então, cada produtor vai ter um comportamento. Então, é importante essa análise individual para ver qual é o melhor cenário. E aí cabe aos profissionais que estão ali elaborando a declaração dar a tratativa, né, e orientar melhor qual seria o melhor modelo. Mas sabendo que nós temos esses dois aí que o produtor rural pode seguir. Tá certo? E aí, dentro dessa situação, o que tem mais dúvidas na hora de fazer o lançamento desse livro caixa é quando o produtor ele participa de várias propriedades, de várias explorações, seja como parceiro, seja como condômino, até mesmo como proprietário. Se já está afirmado pela legislação que ele tem que fazer a movimentação dele total, que está no CPF dele, como fazer o lançamento na participação? Vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que um produtor rural ele tenha lá 3 pessoas participando da exploração daquele imóvel rural. E a participação dele é 50%, e dos outros 2 é 25% cada. Então, como processar essa informação? A legislação fala que ele tem que aproveitar apenas 50%, pois a participação dele naquele imóvel é de 50%. Então, para o livro caixa, tem que ser essa visão. Ele vai participar mediante, né, ele vai contabilizar tanto a despesa quanto a receita, né, em cima da participação efetiva dele na exploração daquele imóvel rural. E diante dessas circunstâncias, devolvo, né, a você, Silvio, como que a GA, né, está preparado para atender essa situação específica de tributação e livro caixa? Então, eu estou aqui para te ajudar, né, para facilitar a sua vida. Então, como que a gente faz, né? A gente sabe que o contribuinte, ele é um CPF.
Embora, e aí isso acontece com vários clientes do GA, tem assim, a gente tem clientes que têm 9 fazendas, 10 fazendas, eu tenho clientes que têm 73 fazendas, e ali ele tem as participações, numa é comodato, no outro é parceria, no outro é arrendamento, no outro é ele sozinho, no outro é ele e o filho, no outro é ele e outro filho. Então, a gente tem essas configurações já no GA mesmo, que a gente buscou facilitar essa questão dessa gestão. Então, ali, quais são os cadastros aí que o livro Caixa pede? Ele pede o cadastro do contribuinte, que é o CPF principal. Depois ele pede o cadastro dos imóveis rurais, e a gente vai cadastrando as fazendas. Depois ele pede no cadastro do imóvel rural as participações. E quem são as contrapartes? Então Silvia e Jefferson têm uma fazenda chamada Clotilde, 50% para a Silvia, 50% para o Jefferson. A Silvia também tem outra fazenda que ela participa com 20%. Então, o sistema, ele coloca essas participações no cadastro da fazenda e vai ali, as notas dão entrada, independente de qual CPF que entrou ou não, ele vai entender pela minha participação naquela fazenda que eu vou receber 50% de tudo que foi movimentado ali. E o que facilita é que a gente não fica dividindo as coisas lá, por exemplo, no estoque ou lá no financeiro, porque a fazenda ela tem que andar normal, ela é uma unidade, né, única. Ela precisa de uma gestão unificada, independente se é 30 ou 70. Essa questão de 30, 70, 20, 50, mais de uma, da configuração societária, ela é importante para o livro caixa. Então, a fazenda ela anda normalmente e a gente tem ali um cadastro adicional na fazenda, onde a gente coloca a contrapartida, as contrapartes, informa quem são e através das baixas, como você mesmo falou, através do dia do pagamento de cada documento fiscal, do dia do recebimento, a gente vai registrando ali. Quando fizer a leitura do livro caixa, eu abro um lote o meu CPF e ele vai percorrer no sistema inteiro, se eu tenho 50% dessa, 30% daquela, então ele vai trazendo só a minha participação. Então, facilita muito para o contador. A gente tem trabalhado aí, tem feito algumas reuniões com os contadores, tem apresentado, e assim eles falaram, ufa, graças a Deus, eu achei que eu ia ter que jogar isso numa planilha de Excel e ficar fazendo os percentuais, mas não, a gente já está entregando isso aí pronto. E lá no nosso módulo, vamos supor que tem um documento fiscal que ele não vai poder, o contador não vai poder usar como documento fiscal. Vamos supor, um pagamento de um borracheiro que não emitiu nota. Porque, gente, é inerente do negócio agrícola, né? O borracheiro foi lá, uma pessoa foi lá consertar uma cerca, não me trouxe um documento fiscal, uma nota fiscal. Então, eu, contador, não posso usar aquele documento como despesa. Então, lá no módulo que a gente abre, quando a gente abre o lote do livro caixa, o contador percorre ali, confere. E a gente faz mês a mês, né? Então, ele está com os documentos ali, ele confere. Então, quando a gente fala da questão da gestão, que é o que o GA trabalha, que é a nossa política, a gente fala assim, que é esse trabalho no tete a tete ali, lado a lado, em tempo real, não deixar para o ano que vem para verificar que um documento não é documento fiscal. Então, por exemplo, eu costumo falar lá, olha, vai conversando com os fornecedores, mesmo esse borracheiro ou esse rapaz que vai lá sempre, ele está sempre na fazenda e está sempre prestando serviço. Pede para ele abrir um e-mail, pede para ele emitir uma nota fiscal, vai buscando aí junto aos fornecedores, porque o produtor rural precisa de despesa, porque está saindo do caixa, foi usado na atividade rural. Então, por que não buscar aí transformar todos esses fornecedores em documentos fiscais que possam ser usados a favor do produtor rural, né? Então, a gente facilita nesse sentido. E também tem a questão do cadastro das contas bancárias, né? Que o produtor sempre fica preocupado também. Às vezes ele paga com caixa, então a gente vai colocar pagamento em espécie, e a gente cadastra todas as contas bancárias que são usadas naquela fazenda, e ali ele informa por qual banco que pagou.
Assim, o fisco não vai fazer conciliação bancária ainda esse ano, né, Jefferson? Mas a partir dos próximos, ele já vai começar a cruzar essas informações aí com o banco. Então, a gente sabe que às vezes eu paguei uma conta integral, porém eu só represento 60% dela, mas a gente vai estar mostrando ali qual que é a minha qual que é a minha participação e por qual banco que eu paguei. Às vezes lá no banco eu paguei R$1.000, porém a minha parte é 500. Então eu vou informar para o governo R$500 daquele documento. É que diz respeito à minha participação, tá? Então já ele se preparou, ele entendeu bem essa normativa do livro caixa, ele gera ali um relatório, uma plataforma no Excel para o contador. Ele gera no sistema, o contador pode conferir, pode trocar ali. Esse documento não posso usar. Ele vai lá e desmarca que ele é um documento de imposto de renda. Esse eu não posso. Esse eu não vou usar. Ele vai lá e desmarca. Ele já vai marcar. O que a gente entende? Que às vezes o pessoal da tesouraria ou a pessoa que lança as notas, nem sempre ele tem esse conhecimento total, global, do que pode ser usado, do que não pode ser usado. Então, às vezes, ele marcou que é um documento de IR, mas o contador identificou que não é. Ele simplesmente vai lá naquele ambiente do IR, do livro caixa, e ele desmarca. Então, já resolve ali. Isso já grava ali no banco de dados. Então, assim, para facilitar mesmo a vida do produtor rural, certo? A gente ficou, assim, tentou facilitar ao máximo, e a gente gosta desse estreitamento também com toda a parte contábil, com os contadores. A gente fez muita reunião para conversar. E aí, assim, eles ajudam muito, GA. A gente recebe muita ajuda dos clientes mesmo. Aí a gente, às vezes o contador é terceirizado, então a gente chama para reunião. Eu fiz uma reunião com 4 contadores diferentes, de 4 clientes, e ali teve uma troca muito boa. A gente ajustou um detalhe ou outro que precisou. Silvia, isso não está sendo contemplado, a gente ajustou. De tal forma que facilite aí a vida do contador, né? Para ele não ter trabalho. Mas eu gosto sempre, eu repriso, que esse é um trabalho que não deve ser feito no outro ano, tá? Esse é um trabalho que tem que ser feito ali mês a mês ou trimestralmente, né? De tal forma que a gente consiga ali, a gente administrar a fazenda, o produtor rural, num trabalho conjunto ali com o contador dele, gerar o que ele gostaria que fosse de resultado para a fazenda dele, tá? Uma forma ali preventiva, tá? Então, a gente buscou aí facilitar a sua vida, viu, Jefferson? Isso é muito importante, né? A gente dá um acesso ao contador, ele entra ali e aí ele já vai trabalhando em conjunto, né? Esse alinhamento ele é perfeito, ele tem que acontecer para que, né, o produto possa ser eficaz. Parabéns pela iniciativa ao pessoal aí da GEAR. Isso. Aí, Jefferson, nesse contexto, assim, o livro caixa, né? O nosso objetivo da live é falar desse relacionamento com o fisco. O livro caixa, ele é a novidade de forma digital agora, que não era. Então, o pessoal ficou um pouco apreensivo. As empresas de software tiveram que se adaptar, como o GA, né? Então, só que ele é uma parte, né, da receita do contribuinte produtor rural. Então, esse produtor rural ele pode ter outras fontes de receita, ele tem ali os seus dependentes estudam, plano de saúde. Então, assim, a atividade rural ela é um pedaço do imposto de renda do produtor rural, né? Eu gostaria, assim, que você falasse um pouco para a gente desse complemento aí, o que o produtor rural leva em consideração ali, porque a atividade rural, às vezes ele só tem a atividade rural como fonte de renda, mas muitas vezes ele é um empresário, ele tem outros negócios e é empregado de alguma empresa, tem rendimento tributado na fonte. Então, eu gostaria assim que você conversasse, tem aplicações, né? Eu gostaria que você conversasse um pouquinho assim da modalidade de entrega, da completa, simplificada, falando aí que o livro caixa, ele vai dar aquele resumo ali, ele mostra toda a forma analítica, todos os detalhes que o fisco quer, que ele cada vez mais está querendo. Mas lá no imposto de renda, ele entra como um resumo, né? Receitas e despesas e investimentos, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí para a gente dessa questão do imposto de renda. Nós temos aí uns 20 minutos, a gente tem as apresentações, assim, os agradecimentos finais.
mas eu acho que eu tenho que aproveitar aí a sua autoridade no assunto. Você realmente é muita autoridade quando fala nessa parte fiscal, não só de Receita Federal, não só de imposto de renda, não só de livro caixa, mas de toda a parte de SPED fiscal, SPED contábil. Então, assim, você realmente domina muito esse assunto, tá? Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aí do imposto de renda. Tá certo, Silvia, né? Muito agradeço, né? Agradeço a sua colocação aí, mas de fato, para falar com o produtor rural a respeito dessa declaração, realmente a atividade rural é apenas um pedaço da informação. Uma vez que conseguiu ali, né, pontuar, levantar qual foi o resultado oferido pela atividade rural, esse resultado, seja o arbitramento dos 20% da receita, ou seja o resultado real, ele vai ser oferecido a tributação global. Essa tributação, ela vai juntar, essa receita da atividade rural, ela vai juntar as demais receitas, né? Porque pode muito bem, conforme você colocou, pode o produtor rural ter outras atividades. Por exemplo, se ele tem imóveis, né, e ele aluga esses imóveis para terceiros, automaticamente, então, ele tem a renda capitalista advinda desses imóveis. Então, a renda da atividade rural vai juntar com a composição dessas outras rendas que ele tem, seja, de repente, ele é empresário em outra área também, que não tem nada a ver com a atividade rural, ele tem um prolabore. Aí vai juntar a receita do prolabore, juntamente com as demais receitas e atividade rural, e aí sim, na declaração do imposto de renda pessoa física, nesse caso, ele tem, independente de ser produtor rural, ele tem aí a opção de fazer a entrega, tanto no modelo simplificado ou no modelo completo. Isso no que tange à declaração do imposto de renda. Veja bem, quando se fala em fazer a declaração pelo modelo completo, significa que aquele contribuinte, ele tem várias despesas que podem ser dedutíveis. Então, vai fazer o lançamento dessas despesas para diminuir a base de cálculo do imposto. Então, como é que funciona? De um lado, nós temos a receita, aquilo que está sendo tributado, oferecido pelo governo. Do outro lado, nós temos as despesas que são permitidas para fins de deduções. E aí, a lei traz para nós um rol, né, taxativo, aliás, daquilo que pode ser dedutível. E aí, dentre, né, os que são dedutíveis, nós temos aí gastos com educação. Gastos com educação, ele é permitido tanto do contribuinte, pode ser dedutível para permissão para poder deduzir tanto do contribuinte, que é o próprio declarante, quanto dos seus dependentes. Né? Só que mesmo que o produtor rural, né, o contribuinte, faça lá o pagamento de R$ 12.000, por exemplo, no ano, durante o ano, para um determinado dependente, ele não vai aproveitar os 12 mil como base de cálculo, mas ele vai aproveitar o limite que é colocado pela legislação, que hoje é algo em torno de 3 mil e pouco, né, reais. Mas veja bem, além dessa permissão com educação, outros gastos que podem ser e devem ser dedutíveis são os gastos com saúde. Né? E quando nós falamos com gasto de saúde, seja hospitais, seja clínicas, seja com médicos, né, profissionais, pessoas físicas como médicos, dentistas, psicólogos, terapeutas. Então, falou que é da área de saúde, é permitido sim a dedução integral da base de cálculo. Daí o comportamento durante o ano também do produtor rural, de toda a consulta realizada, e quando ela é paga de forma particular, exigir o recibo desse profissional para depois fazer, então, a dedução na declaração do imposto de renda. Porque muitas vezes o imposto, né, dá um imposto a pagar alto, porque de repente não apresentou, né, as despesas ali que são dedutíveis. Então, é no ato que acontece a consulta, que está fazendo o pagamento ao profissional, ou à clínica, ou hospital que seja, solicitar, então, a nota fiscal ou o recibo para poder aproveitar na declaração como abatimento. Né? Além, então, da educação, saúde, temos outras despesas que são permitidas. A permissão, né, também da contribuição privada, né, da previdência privada, também pode ser dentro do limite permitido de 12% do que foi da receita bruta, daquilo que foi investido. Previdência privada também é um canal de forma lícita, né, para poder também diminuir o valor do imposto, além de ser uma poupança forçada, né, a nível de investidor, mas aí tem que analisar se vale a pena ou não fazer, mas não deixa de ser. Agora, o que é importante ressaltar também, a questão de doações. Nós, como seres humanos, né, independente de qualquer situação que a gente caminha, a gente sempre está ajudando o próximo. E quando nós falamos, né, em contribuições e doações, principalmente as doações que são feitas para as entidades sem fins lucrativos, nem toda entidade, né, nem tudo aquilo que a gente dá como contribuição ou doação, mesmo que mediante um recibo,
têm validade jurídica para fins de dedução. Então, aqui fica também uma orientação, aproveito o espaço para poder orientá-los, que toda doação que se faz, nesse sentido, só temos aquelas que são permitidas pela legislação. Então, quando o contribuinte, por exemplo, ele faz uma doação voluntária, vou dar um exemplo aqui, né, qualquer uma entidade, Viva a Vida, ou até mesmo as APAES, né, que nós temos em todo o Brasil, infelizmente, essas contribuições que a gente faz de forma voluntária, elas são meramente informativas na declaração do imposto de renda e elas não entram como deduções. Para se tornar ela como dedutiva, o que tem que ser feito? Tem que ser feito, tem que procurar o Conselho da Criança e do Adolescente de cada município, né? Que nós temos aí o Fundo da Criança e do Adolescente. Agora foi criado também o Fundo do Idoso, caso queira destinar essa doação, essa contribuição para, né, para essas instituições. Então, se faz importante que, ao invés de fazer a contribuição de forma direta, procure o Fundo Municipal do Idoso ou o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, pegue o número da conta bancária do fundo, faz o depósito na conta bancária e, logo em seguida, vai lá buscar o recibo. Somente com o recibo do fundo é que se faz necessário, então, que se pode fazer a dedução. Por que estou orientando isso? Porque, na verdade, mesmo para contribuir, fazer a doação, existe a maneira correta. E quando fizer esse depósito para pegar o recibo junto ao fundo municipal, aí sim, você, contribuinte, você pode, então, indicar qual a instituição que você queira favorecer com aquela contribuição. Então, é só a maneira, né, de como fazer para poder que essa doação chegue da maneira correta e aquele produtor rural, aquele contribuinte, possa usufruir desse benefício, dessa dedução. Tá certo? Então, com essas situações todas, né, que podem ser dedutivas, aí sim nós vamos ter... Oi? Nós estamos com 15 minutos aí, tá? Só para te avisar. Entendeu? Sim, sim. Mas aí, diante dessa situação, aí nós vamos apurar o imposto que vai ser devido, e a grande novidade desse ano, para quem for ter restituição, ele pode sim, não um produtor rural com atividade rural, mas ele pode ter retenções de outros rendimentos, e se ele ainda conseguir apurar uma restituição, o que vai acontecer? Esse ano o governo ele está alterando, né? E automaticamente, o primeiro lote vai sair agora no dia 30 de maio, o primeiro lote, sendo que geralmente sairia em 15 de junho, né? Existe toda uma escala. Esse ano o governo reduziu a quantidade de lotes de restituição, certo? E aí sim nós vamos, quem tem o imposto a restituir vai poder receber dentro desses 5 lotes, que começa em maio e termina em setembro. E no caso do imposto a pagar, qual foi a grande mudança? Em função aí da prorrogação da entrega do imposto de renda, o prazo tempestivo era 30 de abril. Mas, mesmo agora, então, com a prorrogação da entrega da declaração, o governo também prorrogou o pagamento da primeira parcela ou da cota única no dia 30 de junho. Então, mesmo que dê imposto a pagar, o imposto não vai ser pago agora dia 30 de abril. Ele vai ser pago a primeira parcela, se parcelado, em 30 de junho. Ou se pagar em cota única, em 30 de junho também. E com essa perspectiva, um produtor rural, como qualquer outro contribuinte, ele também pode parcelar em até 8 vezes, em 8 parcelas. Então, a primeira parcela vai ser 30 de junho e mais 8 parcelas consecutivas, se assim ele o quiser. Tá certo? Então, o imposto de renda esse ano está com essa novidade, né, em função de tudo que está acontecendo, né, e essas são as considerações. Nossa, que joia, Jefferson. Eu acho que eu acabei te interrompendo um pouquinho, que eu vi ali o horário. Mas eu gostaria de, assim, de dar uma dica aí para os produtores com essa visão antecipada do resultado. A atividade rural, ela é uma das únicas que permite ali você usar investimentos na base de cálculo das despesas, né? Ele permite, outras atividades não. Então, se você sabe, você é produtor rural, está ali em conjunto, eu estou ali em conjunto com o Jefferson, né? Eu estou ali discutindo, a gente faz uma previsão, eu verifico ali que eu vou pagar, vou ter uma base de cálculo de tal forma que eu vou pagar R$70 mil de imposto. Eu olho ali o meu imobilizado, que eu já estou precisando trocar, ano que vem vou trocar um trator.
eu antecipo, né, para novembro, dezembro, compra esse trator. Então, um recurso que eu iria destinar em pagamento de imposto, eu estou revertendo a favor da fazenda, né? E isso é completamente legal. Isso não é evasão fiscal, não é sonegação, não, isso é legal. É uma tratativa inerente à atividade rural, como benefício. Então, quando eu estou ali, quando o cliente pede para a gente analisar, para a gente verificar, então, uma forma, eu sempre falo isso para o Mário, né? Então, Mário, uma forma que você tem para não pagar, assim, porque você não gosta muito, né, de ficar entregando dinheiro de mão beijada, o governo e tal, é você antecipar ali seus investimentos e eles entram na base de cálculo aí de forma dedutiva, né? Mas assim, Jefferson, o seu conhecimento é muito grande e a gente buscou fazer, assim, 60 minutos, né? Fazer uma live aí não muito cansativa, porque não é todo mundo aí que gosta de fazer essas tratativas, é um assunto de cunho muito legal, né? É muita normativa, são muitas variáveis, então o produtor rural ele vai estar ali trabalhando lado a lado com o contador dele, e eu acho que o GA ele tem que auxiliar ali nas informações, né, Jefferson? Porque às vezes eu acredito até que você tem cliente que entrega a documentação aí, vira as costas, né? E quer que você tem que resolver tudo, né, Jefferson? Isso acontece, né? Mas daí a necessidade hoje e a mudança do comportamento do contador também em relação a esses contribuintes, porque eu entendo que nós não podemos agir mais enquanto profissional da área contábil no passado. Até porque a ânsia de orientar o produtor rural, né? Se tem que fazer algum planejamento tributário, tem que ser antes de encerrar o exercício. Daí, hoje, utilizar a ferramenta, né, que o software realmente permite para isso. E o planejamento tributário ele se faz muito necessário atualmente. Uma como preventiva, de evitar pagar um imposto maior de forma lícita. Então, o planejamento tributário ele vem com esse papel, né? Pagar aquilo que é justo. Então, quais os efeitos? Eu vou deixar estourar uma situação e saber só no outro ano que deu lucro? Não, eu tenho que fazer um acompanhamento sistemático com o meu cliente produtor rural para ir acompanhando a vida dele e certificar se ele está tendo resultado em tempo real ou não. E diante dessa situação, as sugestões, né, ou a sugestão que fica nesse planejamento tributário é poder, ao invés de fazer o pagamento de imposto de renda, oferecer um resultado grande, se o produtor rural tem a necessidade dentro daquele ano em fazer novos investimentos e ele tem capital para isso, a nível dinheiro em caixa, ao invés de ele apresentar esse resultado lucrativo, ele pode sim fazer um investimento em aquisições, né, de implementos, de equipamentos, tudo de uma forma geral, e ali ele vai aproveitar aquilo como uma dedução. E sendo uma dedução, obviamente, o resultado vai diminuir. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui de um planejamento tributário dentro da legalidade. E com isso, o produtor rural vai pagar menos imposto, ou até deixar de pagar imposto, dependendo do valor do investimento que ele fizer. Esse é o papel do contador, né, de estar ali auxiliando. A gente só tem agora, acho que 7 minutos, Jefferson, então é a nossa primeira live, é a minha, a sua. Então, eu acredito que a gente vai ter que responder perguntas ali diretamente para quem perguntou. Eu acho que num segundo momento eu faço essa listagem ali das perguntas, que aí eu acho que a gente já teria que ir para as considerações finais, né? E, assim, em nome do GA, em nome do Mário, você tem sido um grande parceiro, um grande aliado do GA Agrosoluções, nessa questão de mudança da estruturação dela enquanto empresa. O GA tem crescido muito e a gente tem buscado estruturá-lo para o crescimento. Então, essa parte societária, você tem trabalhado muito com a gente, né? Tem auxiliado, suas colocações sempre são muito pertinentes. Toda vez que eu tenho uma dúvida em qualquer sentido, eu sempre te chamo, acho que até incomodo demais, né? Mas, assim, para qualquer assunto, então, você como advogado, como contador, então, assim, é uma pessoa que a gente tem total confiança em tudo que você fala e com toda a propriedade, tudo que o pessoal fala é toda verdade mesmo, você realmente é muito competente. Então, eu gostaria de te agradecer em nome do GA
e passar uma mensagem aí de esperança para produtores rurais, para clientes, né? De que nós somos realmente o agro, é muito importante para esse período aí que a gente está passando. E eu convido os clientes a acessarem a página do GA, que lá tem bastante novidade, tem uma chamada lá, que o pessoal do marketing me pediu aqui para eu falar. Então, eu gostaria que vocês acessassem a nossa página lá e nos conhecessem um pouco mais. Daí eu passo a palavra para você encerrar em 6 minutos. Tá certo, Silvia. Mas antes de mais nada, então, em nome da Prisma Contabilidade, né, gostaria de agradecer a essa grande oportunidade, a esse convite feito pela GA, pela diretoria da GA. Conte sempre comigo, né? E aqui uma palavra, né, ao produtor rural, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando, né? É uma dificuldade para todos, obviamente, mas assim, a esperança para o homem do campo, ela ainda é gritante, porque a demanda de alimento, ela nunca deixará de existir. Pelo contrário, já está a busca incessante, justamente para não faltar, seja a nível nacional, seja a nível, né, exterior. A agropecuária será o único setor que sairá da crise da coronavírus com mais oportunidades do que entrou. É dito e certo esse ditado. Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que o mundo vai continuar demandando alimentos. E essa é a grande perspectiva, principalmente com segurança alimentar. Então, diante dessa situação, a minha palavra de carinho para todos os produtores rurais é não desistir nesse momento. Muitas coisas ainda virão por aí, mas eu tenho certeza que todos nós vamos sair vitoriosos dessa situação. Juntos somos fortes. Tenho certeza disso. Então, tá bom. Então, tá jóia, gente. Aí tem 4 minutos. A gente vai responder as perguntas aí direto, o pessoal de marketing ajuda, e a gente faz essa listagem. Bom, foi a nossa primeira live, então a gente também não tem muito jeito nisso, mas eu acho que autoridade e conhecimento no assunto a gente tem muito, então foi isso que a gente buscou levar para vocês e colocar o GA aí, a Prisma, à disposição de todo mundo. Vocês já nos conhecem, então é só direcionar as perguntas. Essas que já estão aí, a gente vai responder depois, tá bom? Então, agradeço aí a você. Muito obrigada, meu amigo. Conte comigo sempre. Então, encerramos aqui, tá bom, gente? Porque senão acho que cai, tá bom? Um abração. Ok, um grande abraço a todos. Tá, o pessoal está mandando uns lives, uns corações. Tá colocando um tanto de coração aí, parabéns. Então, aí eu acho que já está encerrando, tá bom? Então, só ali, não sei se você vai olhando aí no feed, Jefferson. Parabéns, o Rodrigo Serino colocou ali. Rodrigo Serino, nosso cliente de coco lá do Espírito Santo. O pessoal do GA, os alunos, né, que nos prestigiam. Hoje eles não estão com aula. A Joyce, que foi nossa funcionária, né, foi nossa colaboradora. E o pessoal que entrou aí, então, nossa, muito obrigada. E é isso. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus. Uma boa noite hoje, um bom feriado amanhã, um bom descanso. Tá bom? Um abração, meu amigo. Valeu. Sim, seja tudo de bom. Um abraço a todos. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. De nada.